Aí eu tô com esse BO, rapaz. Eu acho que gente, eu acho que vou comprar essa tinta aí, elástica que fala, não? É, a borracha líquida. Borracha líquida, tá aí. Coloca qualquer produto lá, que você não pesquisa direito, e tem um cheiro, que você vai ficar uma semana inalando aquilo, cara, esse É, não tem cheiro. não tem cheiro, apenas a questão do mofo você consegue conter ali, porque o mofo ele é um micro-organismo. A pintura, ela é orgânica, eu sempre digo o seguinte, você deixar um pão em cima da sua mesa na cozinha, em casa, com o tempo ele vai mofar, ele vai Uhum, dar bolor, ele vai apodrecer. A uhum. tinta ela é a mesma coisa, ela é um material orgânico, a tendência dela é apodrecer. Só que ela tem alguns ativos ali, alguns insumos que a gente coloca, que são literalmente venenos que a gente coloca para impedir que esse micro-organismo se desenvolva para deixar um ambiente saudável para quem estiver morando. Dentro da gestão de sua empresa, de seu negócio, já, já já não é mais um diferencial, é uma obrigação hoje. A gente tem que estar utilizando. Eu sempre, ontem eu estava comentando com uma pessoa, eu falei, rapaz, não tem um dia que eu não converso com o chat GPT. Aí ele falou, não, eu prefiro conversar sozinho. Eu falei, não, eu prefiro conversar com o chat. E aí, tudo bom com você? Tudo certo? Rogério Paiva, do Conexão Combicast, o nosso podcast itinerante dentro da onde? Uma Kombi. Todo mundo tem uma história com Kombi. Eu não sei se o meu convidado de hoje tem uma história com Kombi. Pode ser que sim, né? Não sei. Mas é o seguinte, para você que conhece alguém que tem uma história com Kombi, já compartilha esse conteúdo pelo Spotify, pelo grupo aí da família, do trabalho. É só você clicar e mandar via o WhatsApp esse conteúdo. Para você que está no canal do YouTube, presta muita atenção. Primeiro, dá aquele like, né? Compartilha, se inscreve aí no canal para fortalecer cada vez mais esse projeto que é único, que é tão especial, que eu viajo dentro de uma Kombi conhecendo histórias de pessoas, conhecendo as histórias das empresas, porque sempre a empresa, ela tem o CNPJ, mas por detrás do CNPJ tem o quê, gente? Um CPF. Um CPF que toca aí a empresa, o CNPJ. Então, conhecer a história da empresa é fundamental também, né? Porque você não compra só um produto, você compra ali a história, os valores da empresa. Mas é o seguinte, ó, antes de chamar o meu convidado, eu quero convidar você para ir lá no Spotify. Nós temos lá o nosso diário de bordo. O que que é o diário de bordo? São reflexões, áudios de 3, 2 minutos todos os dias que eu gravo e eu tiro reflexões, provocações da onde? Das gravações do podcast. Exatamente isso. Já chegamos à marca de mais de 80 gravações de podcast. Então, cada podcast, nas entrelinhas aqui, eu acabo refletindo e trazendo esse áudio que é o diário de bordo. Mas chega de conversa aí. Deixa eu tomar minha água antes. Nada melhor do que uma boa água para a gente bater um papo com esse cara que é o André Luiz, cara. E aí? Boa. Beleza, meu? Bom dia, Rogério. Beleza? André, o que você tá fazendo aqui, cara, numa feira Intime Expo 2026, cara? Pois é uma excelente pergunta, né? Eu costumo brincar que eu sou vendedor. O que tiver pra gente vender, a gente vende. Eu vendo sex toys, eu vendo cosméticos sensuais. Na verdade, eu não, né? Eu vim, na verdade, para acompanhar minha esposa, a Sara. Mas você dá aquele suporte ali, o que ela precisar ali É, em toda, vendas. toda a parte de estruturação do negócio, a parte do e-commerce que a gente tem, a parte de precificação, a parte financeira. Eu tô ali dando aquele suporte para fazer o negócio girar. Mas não é o meu negócio principal. Ô, ô André, para que a nossa audiência aí possa conhecer aí, quem é? Quem é você, cara? Quem é o André? Bom, vamos lá. Eu sou André Luiz Cardoso, sou engenheiro civil de formação, sou de Salvador, apesar do nosso negócio hoje, a nossa empresa está em Sergipe, mas eu sou de Salvador, Bahia. Formei em 2012, mas já estou no mercado da construção civil, da engenharia de um modo geral, desde 2007. Então, são quase 20 anos aí, duas Bastante décadas. tempo. 2 décadas trabalhando com fabricação de produtos, de um modo geral, voltado para pintura imobiliária, argamassas, rejuntos, impermeabilizantes. É um leque bem extenso de produto.
Não é comum você ter um engenheiro civil dentro de uma indústria química, É mas verdade. normalmente as empresas elas têm um químico, ela tem um engenheiro químico, mas justamente aí que está meu diferencial. Eu consigo caminhar aí com as demandas de obra, com as demandas dos clientes de construção civil de um modo geral e entendendo o que tem por detrás de um produto. Você vai abrir um balde de tinta e vai ser para um leigo, mesmo para um pintor profissional, aquilo ali é um produto que ele vai aplicar na parede. Mas dentro daquele produto ali existem dezenas de ingredientes que precisam estar bem combinados, e aí é onde entra essa expertise adquirida ao longo desses anos. Tira uma dúvida minha aqui. Quando a parede ó, eu já tô fazendo uma consulto gente, já tô fazendo uma consultoria com ele aqui, já vou aproveitar, viu. A casa do meu pai, ele pintou não faz muito tempo. Rapaz, as paredes começaram, não sei se é estourar, História. o reboco foi caindo o negócio, tá horrível, cara. O que acontece nisso aí, meu? Isso deve ser no pé da parede, né, É, naquela no base ali. exatamente, ó, pronto, ó, falei com o cara certo, no pé da parede. Isso é uma manifestação patológica, uma patologia que tecnicamente, a gente fala em umidade ascendente ou umidade por capilaridade. Isso vai acometer edificações mais antigas, mas também edificações mais novas, a depender de como ela foi concebida, mas ela está relacionada àquela umidade ali da base. Seja por uma impermeabilização que foi deficitária no início da obra, seja por alguma falha que aconteceu no decorrer da vida útil daquela edificação, Uhum, mas o que é que acontece? Ali você tem imagine que eu pegue uma esponja e coloque aqui nessa água. tá, Essa água, ela vai subir pelos capilares da esponja, porque ali certo. você tem uma porosidade e é um efeito físico, essa água vai subir. Aham. Então, a tinta, uma boa tinta, ela vai ser resistente à água que bate nela e escorre. Ah, Mas essa água que vem por detrás, que a gente chama, essa umidade ascendente, essa umidade por capilaridade, ela vai estourar. Normalmente o pintor profissional ele vai ali, dá uma massa acrílica, lixa direitinho, pinta, só que ele não tratou o problema raiz, ele só maquiou. só maquiou, só botou a maquiagem realmente, só fez o acabamento estético, mas você precisa ali ter um tratamento no substrato, seja uma impermeabilização, às vezes o substrato que é essa base, esse reboco, ele tá pulverulento, você precisa fazer uma correção daquilo ali. Então assim, é é um problema comum, não é só na casa do seu pai, mas isso é bem recorrente, e ele é recorrente porque faz o tratamento, passa 1 ano, 2 anos no máximo, o problema volta, porque ele não se corrigiu o problema na raiz. Eu lembro que já resolvi um problema como esse de um cliente no Maranhão. Maranhão. No Maranhão a gente eram umas casas, uma região bem pobre, umas casas Uhum, bem simples, mas foi feita de uma forma inadequada. uhum, Eles não fizeram a impermeabilização correta, já vinham tentando corrigir de vários modos. uhum. Existem vários tipos de correção que podem ser propostos para um caso como esse. Nesse caso específico, lá no Maranhão, a gente fez uma intervenção com as edificações já em uso, pessoas morando, e conseguimos resolver. Mas existem N possibilidades aí que podem ser tratadas. Precisa ver, identificar direitinho qual é a causa raiz para a gente propor. É que nem a medicina, você vai fazer uma anamnese Ah, ali, vai entender a doença do paciente, que no caso é a edificação, e vai propor o remédio adequado, o tratamento adequado. caramba, então não é só chegar lá e meter sei lá, uma lixa, uma massa corrida qualquer e já meter tinta pra dentro. Não pode ser dessa forma, senão o E problema geralmente volta. acontece isso, né, O né? pintor profissional, ele, assim, não culpo nem o pintor, o mercado, tinta não é só um produto, existe um sistema de pintura por detrás, você precisa entender o que é que você está fazendo, você precisa entender o substrato, que é a base onde a tinta vai ancorar, então esse tratamento do substrato, ele é fundamental, porque você precisa compatibilizar aquele substrato com o que vai vir depois de acabamento. Se você não trata isso, você está colocando em xeque, está colocando a risco ali todo a durabilidade do sistema de pintura. Então não culpo nem os pintores, o mercado ele carece ainda de informação. Então, justamente é o trabalho que a gente faz de estar capacitando profissionais. É, Isso que eu meu, isso que eu ia te perguntar agora, existe uma capacitação, existe um curso, um treinamento, você dá esse suporte para esses profissionais, como que é? Lá na empresa a gente, sempre que a gente vai abrir um mercado, sempre que a gente vai explorar um determinado produto numa região, a gente faz um treinamento com a loja parceira. Então a gente convida os pintores, não para falar só de produto, porque
via de regra, as empresas de tinta, elas vão fazer treinamentos para falar de produto, Para a vender o gente produto, para né. vender o produto. Aham. A gente tem que vender sem estar vendendo. Eu preciso capacitar o meu pintor, o pintor que vai utilizar o meu produto para que ele use, goste e use novamente, porque se ele usa de qualquer jeito e dá algum problema, dá algum BO, ele vai voltar, ele vai culpar o produto, enfim, Vai então queimar a marca, né, vai queimar a marca. e às vezes o produto é bom, mas se você não saber preparar esse produto, aplicar ele da forma correta, aí deu ruim, você vai falar assim: "Ó, tá vendo? O produto é uma porcaria, tá vendo?" E nem sempre é isso, né. Exato. Precisa ter o entendimento, a gente faz essa capacitação, a gente ensina o pessoal literalmente a trabalhar, a ganhar dinheiro com aquela profissão, que é uma profissão muito digna. André, como tá difícil achar profissionais nesse segmento de pintura, de reparos, né, cara? A Você gente você você, percebe isso no mercado? Como que é? tá difícil e Tá vai difícil, piorar, né? viu, Rogério? Vai piorar, porque eu costumo dizer o seguinte, eh, outro dia eu estava numa reunião online com alguns empresários e eu coloquei isso como um risco para o negócio futuro. Eu vendo Uhum, tinta, eu preciso de ter um pintor profissional que utilize meu produto. sim, Se eu não tenho um pintor sendo formado e chegando no mercado, daqui a 10, 15, 20 anos, quem vai utilizar esse produto? A verdade. gente vai chegar num cenário dos Estados Unidos, por exemplo, que é do it yourself, faça você mesmo, vamos nós mesmos ter que pintar nossas casas, fazer nossos reparos. É uma escassez de mão de obra já real. A parte da pintura, ela vai muito do dom do pintor mesmo, não é tem pessoas realmente que nasceram para isso e eles ainda é uma profissão que o cara consegue se valorizar, se destacar na imagem, no material de marketing que ele faça, mas a gente vai ter aí já uma escassez de pedreiro, de carpinteiro, que isso vai passando de geração para geração. É difícil você formar É aque um profissional desse. é aquela coisa, né, passa de pai para filho, né, e vai desenvolvendo, depois o filho passa o vô passa para os netos, é mais ou menos isso, né. É, mas Mas tá difícil, né. tá difícil formar essa geração A nova geração aí. não quer pegar será pegar no pesado, né. Eu penso um pouco, é Ou não, polêmico. eu tô, porque assim, apesar que gente, hoje a tecnologia na parte de pintura cresceu muito, né, tem vários tipos de produtos, assim, equipamentos que você vai e pinta uma casa rápido, né. Hoje você tem muita tecnologia na própria aplicação, você tem máquinas para lixamento sem pó, onde você vem fazendo lixamento e aquela poeira já vai indo para um Ah, compartimento, então você reduz aquele particulado, é uma coisa mais saudável para o pintor. Você tem máquinas de aplicação por airless, então você vai projetar aquilo ali sem ar, você não vai precisar passar rolo, enfim, quem quer se capacitar tem um mercado ainda muito grande, tem espaço para o pintor se profissionalizar. O pintor, ele não pode ser mais aquele cara que simplesmente está botando ali no poste, pinto residência, pinto ah, apartamento. já Ele foi, tem que né. estar na rede social, ele tem que estar expondo o seu trabalho, ele tem que fazer um trabalho limpo, um trabalho organizado, chegar na casa do cliente para fazer de qualquer jeito, não envelopar, ou seja, não isolar onde não vai ser pintado, não cuidar do bem do seu cliente. Isso já passou. Se o cara Isso hoje já é o básico. Se o Uhum. pintor não faz isso, ele já está abaixo dos que fazem e ele não vai se diferenciar no mercado. Eu conheço vários profissionais que hoje têm um leque de serviço, eles conseguem agregar valor ao serviço, então é uma profissão sim muito digna e que tem ainda muito Sim. espaço. E às vezes um profissional desse não tem às vezes pra você pintar, você tem que esperar 2, 3 meses, né. Porque quando o cara realmente é bom, você tem que esperar, não tem jeito. Agora, você quer contratar aquele cara, vamos falar meia boca, enfim, aí ele vai pintar não só a parede, mas tudo que tá na sua casa, né. É tipo O isso. cara olha assim e fala: "Meu, calma aí, você pintou", mas não, você tá pintando aqui, o meu sofá caiu tinta, ó, minha estante você não afastou, não aquela esse lance da poeira, cara, gente, quem fez reforma em casa, morando, sabe como que é. O cara vai lixar uma parede que tem massa corrida, aquele pozinho, gente, aquilo ele espalha de uma forma, e depois pra você limpar a casa, você fala assim: "Meu Deus", é isso, né. São 3 meses aí você encontrando poeira onde você acha que não tinha. Nada, é você achando poeira, eu falei: "Ah, meu, o cara pintou o meu quarto, a poeira foi pra sala, como assim, meu?".
É, Não é? é tipo isso aí mesmo. Mas é como eu falei, o cara precisa se diferenciar, ele precisa entender que aquilo ali é um incômodo. Uma coisa é você pegar um apartamento cru que não tem ninguém morando, que é uma reforma inicial. Outra coisa é um apartamento que já tem pessoas morando. Eu tive a experiência agora, meu filho fez 1 ano agora, então há 1 ano atrás, 1 ano e pouquinho atrás, a gente. Calma aí, qual o nome do filhão? Pedro, Pedrinho? é, Pedrão? Pô, Pedro que Sampaio demais. Cardoso. Caramba, que legal. Parabéns, viu? Obrigado. Mas aí, o que aconteceu? Ele nasceu, você tem que fazer uma Não, a reforma gente no fez quartinho? antes, né? Antes, Ah, antes ainda dele bem. nascer, a gente Legal. se preparou, mas a gente não saiu de casa. Então, assim, tive que. Tinha alguns Você pontos de sofreu na pele infiltração, também. tive que sofrer na pele. Mas, graças a Deus, tive ao meu lado um pintor profissional que ajudou bastante E usando os seus produtos, e né? usando nossos produtos, claro, sempre. Legal. Qual o nome da tua empresa? A gente acabou não falando aqui, eu acho. Tintas Lucrilar. Tintas Lucre Lar. Lar. E aí, a galera que você vende, como que é? Eu tô em outro estado, posso comprar, você entrega ou não? Eu tenho que ir até a loja. Como que funciona hoje o teu business de negócio aí? Eh, Tem um catálogo lá que eu consigo acessar pelo site, ver as cores, tem um suporte que vai me dar eu tô com uma dúvida. Ah, essa tinta serve para área externa, para área interna? Ela é boa para o banheiro? Tem tudo isso, não tem? Como que é que funciona aí? Quem está nos vendo aqui e precisa de uma assessoria, precisa comprar um produto seu, como que faz? Bom, vamos lá. Rapaz, eu fiz muita pergunta, né? Você pegou tudo aí? Porque olha, Vamos lá. vamos por partes. Vamos lá, o negócio de tinta ele é muito regionalizado. O mercado de tinta ele é dividido entre as grandes marcas, grandes empresas, muitas vezes multinacionais ou a nível nacional, e vamos dizer assim, a segunda categoria, que eu não estou falando necessariamente de qualidade de produto, mas são marcas de menor porte que normalmente elas são regionalizadas. Então, Tá. minha área de atuação é Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, aquele eixo ali do Nordeste. Que é um mercado bom É já, um né? mercado muito Espaço grande, é um legal. mercado bem extenso. Trazer para o Sudeste, por exemplo, é inviável, porque o frete no Brasil ele acaba inviabilizando e eu não vou conseguir concorrer, porque aqui vai ter, a gente está em São Paulo, então aqui você vai ter grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas que vão dar esse suporte. Mas pensando na galera que está nos escutando aí do Nordeste, principalmente Sergipe, Alagoas, a gente está bem diversificado. Nosso negócio ele é vender para as lojas. A gente Uhum. vende para as lojas e as lojas revendem. Eu não vendo direto para o Direto pro CPF. CPF, legal. Eu vendo para consultoras, eu vendo para as lojas e essas lojas revendem. Mas a parte de capacitação, a gente faz um trabalho bem interessante nas redes sociais. No Instagram da gente, @tintaslucrilar. A gente tem muita. Calma aí. Qual que é o endereço do Instagram? Instagram, @tintaslucrilar. Legal. Nós temos lá um trabalho bem intenso de capacitação, de falar sobre os produtos. Lá você vai ter o site que tem os catálogos, mas ele fica ali naquela região realmente para o Nordeste, porque, como eu falei, é muito regionalizado. A gente costuma dizer que uma indústria de tinta, fora as maiores, que elas vão trabalhar com centros de distribuição distribuídos ali no país, é, mas a gente já trabalha com raio de atuação ali de mais ou menos 500 a 700 quilômetros. Então, Uhum. naquele raio de 500 a 700 quilômetros, a gente consegue atender de forma viável, conseguindo garantir ali a entrega, porque o frete realmente pesa muito. E como é um produto relativamente de baixo valor agregado, esse frete ele vem a pesar muito. Então, acaba inviabilizando você ir para grandes distâncias. E com esse aumento do combustível, então nem se fala, né? O mercado tá tenso, a gente tá num momento aí que o mercado vai virar de um jeito, já se fala em falta de insumos aqui para o Brasil. Eu tô aqui com minha esposa, mas já tô com a cabeça lá Tá na na cabeça a fábrica, milhão. porque o negócio não vai estar bom não. Recebi ligação essa semana, Falta de insumos, é risco isso? de faltar insumo por conta de problema de guerra, barril de petróleo subindo, tem muito a ver com o nosso negócio, o dólar também, é tudo muito atrelar, é muito sensível essa questão mundial aí, econômico mundial, é muito sensível para a questão nossa de precificação. Certamente, infelizmente, a gente vai ter aumento de preço aí nos próximos dias, já estou recebendo aumento de preço dos insumos, então é realmente muito sensível essa questão aí mundial. E aí não tem como, aí você tem que de fato, tentar equilibrar esses pratos aí. Logicamente isso vai ser repassado, esse aumento, não tem como você
bancar esse aumento desses insumos sem aumentar o preço final, né, cara? Não dá, Infelizmente não dá fazer, não tem que fazer mágica, né? a margem ela é muito apertada, Rogério. Então, assim, a gente vai, pequenas oscilações a gente vai absorvendo. Diesel na bomba já aumentou, eu ainda não repassei aumento, eu estou absorvendo isso aí. Rapaz, no Mas Nordeste, eu acho que já me falaram a R$ 7, R$ 8 o já litro do. passou de 7, já passou Já de passou sete de reais. 7? Não chegou a 8, eu acho. Pode ser que em algumas regiões pode ter chegado, mas já passou de 7 reais o diesel na bomba. Olha só, gente. Então, como que aí, igual ele trouxe aqui mesmo, como que você vai crescer mais ainda? Que você depende do transporte, depende do óleo diesel e a entrega desses insumos aí, né? É tudo muito sensível, o frete ele pesa demais, como eu falei, e tudo vai aumentar, né? Não é só a gente, quando a gente para pensar no custo do diesel, no custo do frete, vai aumentar o feijão, vai aumentar arroz, vai aumentar a carne, vai aumentar açúcar, enfim, tudo vai aumentar, infelizmente. A gente fica aí, salve-se quem puder. É exatamente isso, meu. Salve-se quem puder. André, tem, todo lugar tem as tendências, né? Tendência da moda, a tendência dos carros, vai mudando, vai acompanhando. E eu acredito que também a tua área vai, se adaptando a essas tendências. Até a questão de cores, né, que sai mais. Hoje, quando a gente fala, assim, de tendências, né, de cores, qual que é a cor, assim, que hoje está predominando, assim, que você fala assim: "Meu, essa cor é a cor do momento, está estourando, a gente tem que produzir mais, o pessoal está procurando mais". Existe isso ou não existe? Existe, existe. Semana passada eu estava aqui em São Paulo, vim para São Paulo para a Feira Revestir, que é uma feira muito voltada para arquitetura, para revestimentos de um modo geral, para pisos principalmente, mas eles acabaram dividindo, ele tem a Revestir, dentro da Feira Revestir tem a House Decor, que é uma feira também voltada para pintura. Uhum. Então a gente veio justamente para ver essas tendências, visualizar o que é que o mercado da arquitetura está propondo, está trazendo de novidades para os clientes. E o que é que a gente tem visto muito? Tons mais terrosos, tons mais. Tons de cinza está muito em alta. Tá em alta, né? Eles estão trazendo, algumas marcas estão trazendo um tom meio terroso, aquele avermelhado, tipo um tom de barro, assim, Ah, tá em sei. alta, assim Uhum. como um verdezinho, um verde mais fechado, não aquele verde vibrante, ele também está em alta para esse ano. Eh, Isso é um pouco relativo, que cada marca ela tem ali O seu o tom, a seu sua a tom sua e linha de seguir. ela tem um pensamento ali por detrás daquela escolha. Sim. Mas, via de regra, esses tons mais de cinza tá muito em alta, uns tons mais neutros, vamos colocar assim, eles estão muito em alta. E a cor, ela, a gente sempre fala que ela comunica muito. É isso que eu ia te Você falar. tem uma questão de sensações ligadas ali às tonalidades, às cores. Não vou ter tanta propriedade para falar, mas a gente já fez conteúdo sobre isso, mostrando em como ela impacta a sua o seu momento, suas emoções. Então não dá para você pegar um tom muito vibrante, por exemplo, para pintar dentro de casa, porque aquilo ali vai enjoar. Você vai Principalmente te no quarto, né? Principalmente no quarto, tem que ser uma coisa mais um tonzinho pastel, um cinza claro, um branco gelo é um tom mundial aí que se utiliza muito, um off-white. Então assim, tem aí algumas diretrizes em cima disso para a gente estar seguindo, porque realmente ele tem um poder muito forte nas emoções nossas. Com certeza. E para as empresas que tá nos vendo aqui também, o cara vai montar a sua logomarca, vai pintar o ambiente do escritório, para as indústrias, tem que ter esse time, porque ou você atrai aquele cliente, né, aquele consumidor, ou você pode, espantar ele caso da cor, né, É, da tem tem isso, né? ela vai comunicar. Um Não tem restaurante, jeito, um né, fast restaurante food, ele vai trazer uma cor vibrante, um vermelho. Não é à toa que você vai ter ali o vermelho, o amarelo muito presente numa McDonald's, numa Coca-Cola. Aquilo tudo é estudado, aquilo sim. tudo é para comunicar, né? A cor, ela faz parte dessa comunicação. Ô André, cara, tô aqui pensando, com relação à pintura externa, né, eh tem alguma tinta específica que aguenta um bom tempo, né, para não se desbotar aí ao longo do tempo, ou bateu aquela chuva, protege a parede, escorre, é só a tinta, tem algum outro produto que eu preciso passar além daquela tinta, ou tem uma tinta já no teu leque de produtos que você tem na tua empresa,
que já faz essas funções de choveu, bateu, aquela água escorre, não penetra tanto na parede, ou a tinta externa, eu posso usar ela também para o ambiente interno. Tem isso ou não, André? Vamos tentar resumir aqui, olha, que eu sou professor de pós-graduação também, então eu dou uma aula que é um final de semana inteiro falando sobre sistema de pintura. É Então, mesmo, cara? vamos Então, tentar, vamos tenta tentar resumir resumir aí. aqui. Tenta resumir aí. Vamos lá. Hoje, por norma, de acordo com a norma brasileira, existem três tipos básicos de tinta para a área externa. Existe uma classificação normativa da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu tenho uma linha standard, que seria o primeiro ponto ali para uma linha exteriores. É uma tinta razoável para a área externa, não é a melhor de todas. Depois disso, você vem para a categoria Premium. Uhum. E, recentemente, de uns 3 anos para cá, lançaram a Super Premium. São categorias de tinta. O que é que vai acontecer ali? Você vai melhorando o desempenho da tinta e, obviamente, ela vai ficando mais cara, mas ela vai repercutir na durabilidade, no desempenho. De um modo geral, se a gente for pensar numa edificação, numa fachada de um prédio, numa fachada de uma casa, isso tudo é muito regionalizado, vamos dizer assim. As intempéries que a gente tem em São Paulo não são as mesmas que a gente vai ter no litoral baiano, por exemplo. Perfeito. Então, precisa entender da edificação, entender o que é que eu preciso para aquela edificação. Eu preciso impermeabilizar ela toda? Se eu for pensar em um prédio, numa casa na região do Nordeste, não. Eu preciso entender ali onde é que vai estar mais suscetível à batida de uma chuva, por exemplo. Uhum. Eu vou entrar com impermeabilizante antes. Existem alguns produtos, tipo mantas líquidas, que são produtos mais elásticos, mais nobres, que não são tanto para acabamento, eles vão conferir realmente a questão da estanqueidade que eu preciso para a fachada. Uhum. E aí, em cima disso, eu vou vir com o meu acabamento, minha pintura. Então, existem algumas linhas. De uns 4, 5 anos para cá, principalmente com movimentos de redes sociais, algumas marcas explorando isso, um produto que o mercado hoje chama de borracha líquida, que é uma tinta mais elástica, uma tinta que a gente consegue mostrar ela tendo aquele poder de elasticidade. Sério, cara? E aquilo ali é um produto, é uma tinta mais nobre, ela vai lá na categoria das tintas elásticas, que são coisas que a gente já faz isso há, Muitos sei lá, anos. muitos anos. Aham. Mas o mercado comprou a ideia agora com questão de rede social, você mostrar ali realmente aquele apelo técnico e elástico da tinta. É um produto que tem girado muito no varejo, que Uhum. antigamente era mais restrito às construtoras. As Hum. construtoras compravam mais este produto, que era um produto mais caro, mais nobre, produto de maior valor agregado. O varejo não dava muita importância Muita para isso. importância. Mas hoje já dentro da nossa empresa, por exemplo, é um dos carros-cheves, ele está entre os top 10 ali de produtos que a gente mais vende, e tem disseminado, os custos foram baixando também em termos de formulação, a concorrência foi aumentando, então aquilo ali vai dando acessibilidade ali para outras pessoas poderem comprar. Mas é um produto muito interessante para uma fachada, por exemplo, que ele já vai dar essa propriedade impermeabilizante e de acabamento. Então a água vai bater, ela vai formar aquelas gotículas, aquela hidrorrepelência que a gente chama, Uhum. para que a água não infiltre. E se tiver algum tipo de trinca, de fissura, que é natural de acontecer numa edificação, principalmente nas edificações mais novas, que ela está ali se acomodando, ela vai conseguir dissimular, ela vai conseguir absorver aquelas tensões e não vai abrir aquela trinca que vai ser um Olha ponto de só, entrada cara. para uma infiltração, por exemplo. Olha, eu tô conversando com você, eu tô com um problema, ó, vou trazer já gente, eu vou trazer um BO aí para o André me ajudar. Eu tenho um apartamento, e aqui em São Paulo teve um período de muita chuva, né, não sei se Sim. você acompanhou aí nos noticiários, mas principalmente na região de Guarulhos, muita chuva, muita chuva. E aí o rapaz, um apartamento alugado, aí o inquilino: "Olha, tá dando infiltração aqui e tal". Rapaz, acho que deu uma rachadura, uma pequena rachadura e começou, mofar pro lado de dentro. Olha, gente, pro lado de dentro, começou a mofar de uma da janela ali, e eu falei: "Cara, eu acho que é o quarto, o quinto andar". Eu falei: "Meu, como que eu vou fazer uma reforma?" Já começa a pintar dor de cabeça, né. Fala: "Meu, preciso de uma empresa que faça isso corretamente". Aí aquele que o rapaz foi lá visitar falou assim: "Olha, não basta só pintar, raspar aqui e pintar, a gente vai ter que ir a fundo nisso aqui". E cara, ele tá dando essa filtração justamente nisso que você trouxe, porque como é um prédio antigo, já teve aquelas foi aquelas rachaduras. Dilatações é É natural, isso isso. acontece. E aí eu tô com esse BO, rapaz. Eu acho que gente, eu acho que vou comprar essa tinta aí, elástica que fala, não? É, a borracha líquida. Borracha líquida, tá aí.
Eu acho que eu vou usar ela. São algumas situações. O correto seria a gente sempre impermeabilizar de onde o problema está, pelo lado de fora, porque a água Uhum. vem de fora para dentro. Simplesmente aplicar a borracha líquida pelo lado de dentro vai segurar o problema, mas não vai ser a resolução definitiva. O certo, obviamente, que eu sei que vai dar um pouco mais de trabalho, porque vai envolver o condomínio, a questão da edificação, Isso mesmo. mas dá para fazer alguns tratamentos internamente. Apenas a questão do mofo, você consegue conter ali, porque o mofo ele é um micro-organismo. A pintura, ela é orgânica. Eu sempre digo o seguinte: você deixar um pão em cima da sua mesa na cozinha, em casa, com o tempo ele vai mofar, ele vai Uhum, dar bolor, ele vai apodrecer. A uhum. tinta ela é a mesma coisa, ela é um material orgânico, a tendência dela é apodrecer. Só que ela tem alguns ativos ali, alguns insumos que a gente coloca, que são literalmente venenos que a gente coloca para impedir que esse micro-organismo se desenvolva para deixar um ambiente saudável para quem estiver morando. Eh, Quando começa a ter infiltração, você é uma briga contra a natureza. Se você tem água, você tem vida. Então você tem umidade, o micro-organismo está em tudo, todo o ambiente, ele tenta se proliferar e utilizar a tinta como alimento. Já tem água, ele tem matéria orgânica, ele vai se proliferando. Começou a aparecer o mofo, existem produtos hoje no mercado do tipo mata-mofo, a gente tem isso na Lucrilá também. É o Calma aí. mata-mofo. Me explica. Mata-mofo. É, Que é esse? Gente, eu tô descobrindo aqui um universo incrível das tintas, né? Porque nós somos leigos, acha que só ver a cor bonita lá, essa tá bonita, vamos pintar. Não é bem isso, não. Olha só, mata-mofo, como que é isso aí? o mata-mofo ele é uma tecnologia que vem dos produtos de limpeza de piscina, por exemplo, são quaternários de amônio que a gente chama dentro da química. Uhum. Você pode usar água sanitária, só que você vai ter um incômodo ali do cheiro, se respingar em algum tecido, pode manchar uma cortina, alguma coisa desse tipo. Mas a própria água sanitária, ela pode, se o mofo estiver ainda começando, você pode conter aquela proliferação com o água sanitária. Mas o Uhum. mata-mofo, ele vem com uma outra tecnologia, ele não vai ter cheiro, é uma aplicação que você pode aplicar e dormir no quarto no mesmo dia, não tem problema nenhum. Ah, no E ele mesmo dia, então no pode mesmo sim. dia a pessoa aplicou, porque, gente, imagine, você coloca qualquer produto lá que você não pesquisa direito. E tem um cheiro que você vai ficar uma semana inalando aquilo, cara. Esse É. não tem cheiro. Não tem cheiro, ele é Olha bem que legal. seguro, ele tem uma ação residual, ou seja, ele vai agindo mais ao longo do tempo, diferente da água sanitária, que a água sanitária ela é cloro, se você pegar cloro de piscina também, aplicar o mesmo efeito, só que o cloro ele é volátil, ele vai evaporar, ele vai embora. E tem que tomar cuidado, né, André? Porque se for um ambiente fechado, então você colocar o É, cloro, você pode é bem até tóxico, levar. né, é É. bem tóxico. Então, a ação residual do mata-mofo, por exemplo, ele vai ser mais prolongada e é muito mais seguro de se utilizar. A gente recomenda isso, você vai fazer uma repintura de um ambiente que está ali exposto há muito tempo, a gente recomenda, faz uma limpeza, eu não posso simplesmente chegar e sair pintando, eu tenho que limpar, tirar todos os particulados, as partículas soltas, sujeira, e principalmente utilizar o mata-mofo para matar o micro-organismo, que às vezes ele não está a olho nu, mas ele está ali presente, ele está Uhum. ainda se proliferando, porque existem vários tipos de micro-organismos. No Nordeste a gente tem um problema muito grande que são algas vermelhas. Aqui provavelmente vai ter pela região litorânea de São Paulo, mas eu não tenho muita lembrança. Mas no Nordeste a gente tem muito, que são aquelas edificações feitas com pintura, onde você tem umas manchas avermelhadas, que a gente chama de alga vermelha, capa rosa. Aquilo ali é um micro-organismo Olha também. só. E o matamorfo ele consegue inibir aquela proliferação, você aplicou, a fachada que ela era branca, por exemplo, e está toda tomada de rosa ou um tom meio alaranjado, ele vai se espalhando realmente, quando você aplica o matamorfo, ele volta à tonalidade original, porque o produto ele está literalmente matando aquele micro-organismo. Aquilo ali é um micro-organismo, é pouco conhecido no mercado, às vezes o pessoal associa isso a um desbotamento da tinta, alguma coisa desse tipo, mas não é. Essa proliferação específica que eu estou falando é um micro-organismo e ela pode ser combatida com esse produto também. Caramba, ó, você que tá na região do Nordeste, né? Você tá lá com com o seu prédio, sua casa, e tá um roxo, um rosa, tá meio desbotando. Por favor, hein, ó. Já chama o André aí pra comprar esse produto aí, o Mata-Mofo, pra você resolver o seu problema, né? Porque você fica olhando assim, caramba, mas de onde tá vendo esse negócio? Tá ficando rosa aqui, meu, né? É. E aí você fala assim, que eu faço? Derrubo, quebro? Não, pô. Fala com o André aqui, pô. Compra o mata-mofo aí, resolve esse negócio aí. Não fica vacilando, não. Caramba.
acompanha aí a gente aí, ó, um baita de um conteúdo aqui, falando sobre a questão de tintas, gente. Tintas, produtos. Ô André, eu queria te perguntar, hoje, a pessoa está iniciando com a sua empresa, pela experiência que você tem, uma empresa voltada também no mesmo segmento de tintas, produtos de construção civil, está iniciando. Qual que é a dica que você daria, assim, para o empreendedor que está começando, está tendo algumas dificuldades do mercado? O que você já passou ao longo da tua experiência, que você possa falar assim: "Olha, isso aconteceu comigo, eu aconselho você para esse caminho, que vai ser melhor para você crescer o seu negócio"? Bom, vou puxar o gancho e vou falar um pouco da minha história, porque a gente precisa eu vou chegar onde eu quero o ponto central aí da sua pergunta. Eu comecei em 2007 como estagiário de uma indústria, era uma indústria de um tio meu que já veio a falecer. 2007. 2007. E foi praticamente entrando na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2006, fiz 1 ano e meio, mais ou menos, de uma faculdade particular. Meu pai queria, porque queria, eu não tinha passado na pública. Meu pai insistiu para eu cursar a que eu tinha passado, que era particular, mas eu tinha na cabeça ali que eu queria ir para a pública. Eu iniciei na particular, consegui abrir umas vagas residuais, que é um programa que a Universidade Federal da Bahia tem para desistentes, eles vão acumulando aquelas vagas de pessoas que desistiram e ele abre um processo seletivo separado. Abriu na época que eu estava ali buscando para engenharia civil uma quantidade razoável de vagas, eu passei ali em 8º colocado e consegui Passou ingressar bem, na cara. foi uma das melhores provas de redação que eu fiz e Passou bem. fiz Caramba. matemática e física também Gente, muito ele foi bem. humilde aqui, acho que em 8º lugar, pô, passou bem, É, cara. mas Foi suado, né, cara? foi suado, foi porque eu já estava estudando o assunto de faculdade, já estava cursando engenharia civil, fiz 1 ano e meio ali de faculdade e focado em entrar para a federal. Entrei para a federal em 2007 e simultaneamente ali eu comecei a estagiar. Então eu passei praticamente de 2007 até 2012, que foi quando eu finalizei o curso. Eu fiquei Uhum. um total aí de 6 anos e meio. O curso de engenharia civil, eles são de 4,5 até 5 você consegue formar. Eu Rapaz, acabei é longo. levando é, Nós aca estamos falando, é longo tempo, hein, período, hein? acabei levando 6 anos e meio, porque as intercorrências no meio do caminho, Sim, perder matéria, repetir matéria, acontece sim. e trabalhando também, já estagiando. Então, minha vida dentro da indústria, ela começou há quase 20 anos. Começou Então, jovem. eu sempre fiquei dentro de laboratório, entendendo dos produtos, entendendo dos insumos, entendendo o que é que de fato compõe uma tinta, compõe uma argamassa, um impermeabilizante, que são os produtos hoje que eu tenho propriedade para falar. Então, isso lá atrás foi um aprendizado que veio do meu tio e eu consegui absorver isso Uhum. tudo. Hoje é tudo muito fácil, muito mais fácil pelo menos, porque você consegue. Eu estava fazendo uns testes, por exemplo, semana passada eu estava com um problema e comecei a conversar com a inteligência artificial. E ela veio me dando informações verídicas do mercado de tinta, de Olha que legal. formulação, que Uhum. ela tá bem sabidinha, a inteligência artificial tá bem sabida com relação a isso. Sim. E no passado você não tinha isso. Meu tio, quando começou a desenvolver o negócio, começou a aprender, ele me contou já isso algumas vezes, que ele saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro para se enfurnar ali numa biblioteca e ler livros e anotar produtos, anotar formulações que se tinha. E foi na base da tentativa, ele era engenheiro civil também, não tinha Tentativa e essa erro, né? formação química, e foi na tentativa e erro e conseguiu desenvolver ali um acervo técnico muito positivo que eu consegui absorver trabalhando junto com ele, e hoje é o que eu tenho de legado aí, o que eu tenho de formação. Então, é muito conhecimento, não existe nada sem esforço, não existe nada de mão beijada, o que eu deixo de dica é realmente essa dedicação. Foi um assunto que eu me dediquei muito, até hoje a gente estuda, eu participo de congresso, eu participo de eventos técnicos, eu estou todo dia Sempre em se contato, atualizando. tem que estar se atualizando, insumos novos vão surgindo, hoje se fala muito em nanotecnologia, que já é uma realidade no mercado de tintas, enfim, é uma infinidade de produtos, de Inteligência conhecimento. artificial também, né, se A inteligência atualizando. artificial a gente tem que utilizar, hoje quem não utiliza dentro da gestão de sua empresa, de seu negócio, já
já não é mais um diferencial, é uma obrigação hoje. A gente tem que estar utilizando. Ontem eu estava comentando com uma pessoa, eu falei, rapaz, não tem um dia que eu não converso com o chat GPT. Aí ele falou, não, eu prefiro conversar sozinho. Eu falei, não, eu prefiro conversar com o chat. Legal, porque você vai treinando a ferramenta, né? Você vai treinando a ferramenta, uma ferramenta que vai se adaptando ao perfil do seu negócio, do que você está perguntando, e você ganha agilidade, precisão para você ganhar tempo, né? Na época do seu tio tinha que tentativa e erro, né? Aí é um custo, aí é um estresse danado, e agora meio que você vai, ó, eu tenho esse problema, o que que eu posso fazer? Ó, surgiu um problema novo, e agora? E saber usar a inteligência artificial é fundamental, né, cara? Tem que saber usar, é exatamente isso. Não pode simplesmente jogar lá e tomar aquela resposta que vier como verdade absoluta. A gente tem que ter o Perfeito, senso legal. crítico para saber o Questionar, que a né? gente está questionando e avaliar o que veio de retorno, porque já vi alguns retornos que vieram que não batia com a realidade. Então você tem que filtrar, você tem que ler novamente. Eu uso para revisar relatório, resposta para cliente. Isso é o básico. Hoje acho que é como se tivesse um mentor ali do seu lado, que você está consultando dia a dia, e então acaba utilizando para várias áreas do negócio, seja uma ideia de um marketing, seja uma campanha comercial que a gente queira fazer, seja uma análise de um DRE, que seria mais na área financeira, Uhum. algum insight na área de gestão, enfim. São N possibilidades, são várias possibilidades. Agora, você tem que saber utilizar de fato. Como eu falei, a inteligência artificial hoje não é mais um diferencial, ela é uma obrigação. O empreendedor da atualidade que não domina isso, que não está sabendo como utilizar, ele com certeza o concorrente dele já está utilizando, então já está na frente dele. Então não tem como não ser uma realidade hoje, e a coisa é muito rápida. A evolução que se tem nesse mercado de inteligência artificial, ela é muito dinâmica. Ela vem agora, de poucos meses para cá, veio o Cloud, que já mudou de nome algumas vezes. Rapaz, eu trouxe. Eu vou dar uma olhada nessa ferramenta também, que eu estava olhando, uma pessoa trazendo algumas informações dessa ferramenta, que eu achei bem interessante, porque ela traz alguns scripts, algumas coisas prontas, mas que faz uma pesquisa mais robusta, né, cara? Você hoje praticamente você consegue deixar um agente rodando no seu computador fazendo tarefas operacionais, ele vai estar ali literalmente manuseando seu computador, então tem que ter muito cuidado como você vai instalar isso, porque ela pode ter acesso a dados seus que estão ali no computador, e a gente não. É como você falou, é como a gente está falando aqui, você tem que saber dar ordem no que ela vai fazer, porque, sei lá, se der algum erro que ela subentenda ali que é para apagar tudo, imagine, ela apagar seu computador todo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é uma inteligência artificial passiva, que você pergunta, ela responde. Ela é uma inteligência artificial já ativa, que ela vai estar ali rodando de uma forma secundária na sua máquina, e ela pode estar respondendo e-mail automático para você, organizando sua agenda. Tem muita coisa. É muito rápido, a evolução ela é muito intensa. A gente, na Lucrilar, a gente investe muito em tecnologia. Eu tenho um custo fixo mensal hoje para o nosso tamanho de empresa aqui, ele é relevante, seja de sistema, seja de eh, eh, as aplicativos que eu utilize ali pensando em automações que venham deixar realmente a gente tirar um pouco daquela parte operacional. Não existe você sair do operacional, mas que ela faça algumas tarefas que não precisa eu estar fazendo ali todo dia, que é para poder, como você falou, te dar dinamismo, te dar agilidade, e você poupar tempo e investir seu tempo realmente no pensamento do negócio. André, você trouxe uma coisa que eu achei muito legal. Você falou aqui, não tem como você sair do operacional. O que eu vejo às vezes de alguns empresários, que o cara, ele sai totalmente da operação, do operacional, coloca lá um funcionário que ele acha que vai desenvolver bem a operação, e o cara vai fazer outra coisa, sendo que o business de negócio dele é ali, o operacional, o negócio tem que. É um grande erro, cara. O cara fala assim: não, hoje eu vou largar o operacional, vou ficar só administrando de longe, não vou estar acompanhando de perto como que a coisa está acontecendo. Hoje o empresário ele precisa ter esse equilíbrio e falar: "Eu não vou mais fazer operacional". E aí o cara pode estar dando um tiro no pé. Seria lindo, né? Seria lindo a gente se afastar realmente da operação, mas não dá para ser assim, porque
quem tem que pensar no negócio é realmente o dono que está ali no dia a dia, que entenda. Eu entendo do meu negócio, então eu entendo de fazer tinta, eu sei o que é que dá problema em uma tinta, então, obviamente, que eu não estou ali todos os dias com minha equipe eh, fazendo tinta. Mas eu tô o dia todo pensando no mercado, fazendo leitura do que o concorrente está fazendo, compro o produto da concorrência, vou junto com minha equipe para o laboratório para poder testar, entender o que é que está sendo feito, o que é que Visitando os visitando clientes. o cliente, apertando a mão do cliente. Ano passado a gente visitou alguns clientes para levar uma lembrancinha de Natal, Legal. de agradecer pelo ano que passou. Então, assim, isso tudo faz parte da operação. Eu não tenho como fazer isso todos os dias, todos os meses, mas é de ter aqueles blocos de agenda, aqueles períodos ali de pensamentos estratégicos. Mas a operação no dia a dia, ela é fundamental. Como eu falei, eu entendo no negócio, que isso é até uma fraqueza, mas a cabeça pensante ali tecnicamente está comigo. Eu Uhum, tento todos os dias formar minha equipe para uhum, entender como é que a gente pensa, qual é a cultura ali realmente da empresa, o pensamento de ser uma empresa ágil, de uma empresa que tenha. Eu só consigo me diferenciar dos grandes se eu tiver agilidade, se eu tiver um preço competitivo, se eu tiver um atendimento diferenciado. Então, isso é tudo a operação. Você tem que estar acompanhando o seu representante, seu vendedor, sua equipe comercial, a parte de logística. Então, tudo isso é operação. Não tem como eu não me envolver, porque é ali onde você, no dia a dia, que você vai pegar as falhas e vai uhum. buscar corrigir. Eu gosto muito de processo. Eu vejo algum problema que aconteceu, na minha cabeça vai funcionar. Será que eu tenho que ter um processo para evitar que isso ocorra novamente? Uhum, Então, foi com isso que a gente veio aí amadurecendo a empresa. É uma trajetória, a Lucryla, ela vem de 2018. No início foi muito de colocar a empresa para rodar, de garantir cliente, de botar a marca para girar, uhum, e de 22 para 23 para cá, a gente tem vindo naquele pensamento de organizar a casa, uhum. de instaurar processos, de melhorar processos, de trabalhar com inteligência artificial, de trabalhar com automações, justamente para trazer maior agilidade para a empresa. Mas tudo isso é operação. Se você não tiver no operacional do negócio, você não enxerga as suas fraquezas e você não tem como corrigir. Caramba, gente, que massa. Ó, gente, isso não é um podcast, tá? Isso aqui é uma aula. É uma aula de empreendedorismo, é uma aula de gestão de negócios, é uma aula de gestão de pessoas. Você trouxe uma palavra aqui, você falou cultura. Hoje, a cultura organizacional é de extrema importância para os negócios, para a tua empresa, a cultura organizacional. Os funcionários entendendo essa cultura organizacional, ela é muito importante ou não? É só uma palavra bonita para a gente ouvir? Rogério, vamos lá. Isso ainda é muito novo para mim também, mas é um assunto que já está dentro do nosso radar. A gente já começou a trabalhar sobre cultura dentro da empresa, mas a cultura ela é mais do que uma palavra bonitinha para estar ali em um quadro, em um processo operacional que seja. Ela é o dia a dia. Eu preciso ter agilidade no que eu faço, eu preciso mostrar que a gente precisa ser uma empresa que não cometa falhas, que quando tem erro a gente corra para resolver o problema, que seja ágil na resolução do problema. Então, a cultura é como o mercado enxerga a empresa, é o que eu penso muito como o mercado enxerga e como você realmente quer ser enxergado e demonstra isso, seja para os colaboradores, seja para os clientes, seja para os fornecedores. Então, eu não posso ter um perfil, por exemplo, para o meu fornecedor, de que eu não resolva os problemas. Vamos lá, sei lá, um boleto que venceu, um exemplo, sei lá, Uhum. uma nota que veio errada, eu preciso ser ágil para resolver aquilo ali. Um produto que veio errado, ou faltou, ou enfim, ou a En cor não foi a que eu combinei. seja de fora de fora para dentro, com fornecedor de insumos, seja de dentro para fora para um cliente. Então, o pensamento que a gente tem dentro da fábrica, ele é de resolução rápida das coisas. Eu costumo dizer que eu não fico cozinhando problema, porque eu sei que vão vir mais 10 depois. Então, se eu ficar cozinhando aquele problema É, que chegou, certo. às vezes eu fico até ansioso ali para resolver logo, seja para soltar uma resolução logo, porque eu sei que vão vir outros depois. Então, se eu ficar com aquele problema na mão, aquela batata quente, vai vir outra, e daqui a pouco eu tenho 3 batatas quentes na minha mão e eu não consigo segurar. Caraca, velho. É mesmo, a cultura é isso, é como meu, que legal.
É como as empresas, os clientes enxergam o meu negócio. E você trouxe uma coisa de problemas, que às vezes aquele problema pequenininho, não é um monstrinho não, é pequenininho. De repente ele pode crescer e virar um monstrão, né. Então tem Imagine que vamos lá, que eu tenha um problema em um balde de tinta. Um balde de tinta, ele pode pintar 80, 100 metros quadrados. Não é um problema em um balde de tinta. Aquilo ali depois vai vir mão de obra, vai vir o desgaste com o cliente, vai vir um atraso de obra. Então, é como você falou, um probleminha pequeno que vai se expandir em uma fachada de um prédio, que se imagine que tem que ter andaime parado. Então é o que a gente tenta mostrar, porque muitas vezes o pessoal que está dentro da fábrica, que ele não enxerga o produto fora do portão da fábrica, às vezes ele não tem aquele pensamento. Mas a gente sempre traz isso para a equipe, ó, vocês legal. têm que entender que isso aqui não é um problema. Se você for para um ramo alimentício, sei lá, vou viajar aqui, mas não é um prato que saiu azedo, que saiu com problema, é a dor de barriga que vai dar na Sim, pessoa, é uma infecção, intestinal, imagine, não é um prato que saiu errado. Então a gente tem que buscar fazer sempre o melhor possível para que não tenha problema. Problemas vão acontecer? Infelizmente vão, porque são diversas variáveis, não dá para eu dizer que eu não tenho um problema dentro da fábrica, se não tivesse problema, eu não teria pessoas na sim, equipe faz para poder estar parte. resolvendo, Uhum. mas é aprender com os erros e trabalhar para que aquele erro não volte a acontecer. Caramba, meu, que massa. Tá curtindo o bate-papo? Muito bom, muito bom. Caramba, gente, bate-papo incrível aqui. Você já entregou tinta com Kombi ou não? Não, Não. Mas já não. andou numa Kombi ou não? Rapaz, sim, você estava falando aí no início, eu tive história já com Kombi. Meu avô já falecido, mas ele teve Kombi. Eu me lembro, eu pequenininho, ele tinha uma casa na ilha, a gente ia veranear lá e a gente ia de Kombi. Minha mãe já dirigiu essa Kombi, É levando mesmo, a cara? Ah, que gente. legal. Então, São lembranças são boas, né, lembranças André? positivas da Kombi. Eu ainda não levei tinta em Kombi, não, mas é uma boa, né? É Interessante. um carro resistente. Eu vou falar pra você, ó. Eu não, é lógico que aqui não vai caber as tintas, né? Cabe 4 áreas aqui, cabe quantos quilos aqui? Vamos ver quantos balde dá pra levar aqui. Olha, eu não sei quantas toneladas. Acho que é 1.800 quilos, acho que carrega a Kombi, hein? Ah, dá bastante, dá, Dá pra, dá pra fazer uma brincadeirinha aí com as não dá? borrachas líquidas que tem valor agregado e o melhor, dá pra levar. Não dá pra levar massa corrida que não tem valor agregado, mas Aí, ó. Gente, eu já tô querendo já colocar minha Kombi aqui pra trabalhar e levar tinta também. Caramba, que massa. É o seguinte, estamos quase chegando no final desse podcast. E, André, nós temos aqui uma dinâmica do nosso Conexão Combicast, que é o nosso telefone. Esse é um telefone mágico. Já teve um telefone desse ou não? já sim, Já? Ah, que legal. demais. E esse telefone, ele tem o poder de voltar ao passado, ou de repente também ir até o futuro. Você pode mandar um recado para você do passado, você pode mandar um recado para você no futuro, ou para alguma pessoa específica. Você pode escolher passado, futuro ou os dois. Se for no passado, você vai tirar do gancho, vai discar o ano que você quer voltar. Se for para o futuro, vamos colocar daqui 10 anos, aí você colocaria aí 2036, aguarda um pouquinho até o telefone tocar, e aí você vai mandar uma mensagem. O que que você gostaria de fazer? Passado ou futuro? Rapaz, Pensa aí. bom, primeiro, futuro com certeza, né? Eu já tenho em mente aqui, mas no passado, Você pode escolher um ou outro, ou pode ser os 2, tá? não, acho que os dois Boa. é bacana, mas no futuro eu já penso, eh, no passado. Vamos começar no futuro, né? Boa. Tira do gancho, tira do gancho, calma aí. Disca 2000, deixa eu arrumar aqui esse cabo aqui, aí pronto. Disca aí 2036. Gente, não é fácil, uma ligação daqui 10 anos demora um pouco, né. Tá chamando ou não? Tá chamando. Boa, manda aí. Pedro, meu filho, você aí vai estar aí agora com 10, 11 anos. Vou botar você para ouvir esse podcast aqui com o amigo Rogério, que seu pai teve o prazer de conversar e bater um papo, contar um pouco da história, para você entender um pouco do que é que seu pai faz, entender um pouco da trajetória. Daqui a alguns anos, eu espero que você esteja trabalhando comigo, uns 15, 16 anos já vai estar pronto aí para estar
tá com a gente na luta e entendendo um pouco, aprender a fazer tinta, aprender a fazer um pouco da gestão do que a gente faz aqui. Então, deixo aqui esse recado. Vamos sentar aqui, botar no YouTube. Com certeza vai ter YouTube ainda. Vamos assistir aqui esse bate-papo com o Rogério. Caraca, gente. Eu imagino o Pedro ouvindo essa mensagem. Que massa, hein, cara? Que massa. Legal, meu. A questão familiar é importante, né, cara? Sim, com certeza. É a Eu, base, né? eu brinco que eu, assim, sempre não sou uma pessoa de atividade física muito constante, mas sempre fiz academia para não ficar sedentário. E ano passado eu resolvi entrar no jiu-jitsu pensando já em meu filho, que eu falei, pô, eu não jogo bola, não sei jogar bola, mas vou ter que levar ele para o futebol, alguma coisinha, mas o jiu-jitsu Uhum. acho que dá pra gente fazer junto. Comecei a fazer tem um ano mais ou Olha menos, que legal. consigo tentar colocar na rotina aí, ainda estou ainda começando, aprendendo, mas Aham. foi uma coisa que eu fiz já pensando no futuro para ter uma atividade física que eu pudesse levar ele, que eu pudesse estar com ele ali junto. Então, essa questão ali não tem como, depois que você é pai, você muda totalmente o pensamento. Parece clichê, né, mas só vivendo realmente para a gente entender aquilo ali. Muda a cabeça, né, muda, né, é outro momento, né. Que legal, e outra, você vai ter mais disposição aí para correr com o Pedrão, com o Pedrinho, fazer atividade física, tem precisa, viu, gente, não é fácil não, hein. E para carregar as tintas também tem que ter força, né, meu. É, né, um balde de tinta é pelo menos 20 quilos ali no braço, é pesado, É, é pesado. pesado. E para o passado, você gostaria de voltar para que ano mais ou menos aí, cara? Rapaz, passado? Que ano que você gostaria de voltar? Boa pergunta, né. Agora você me pegou. Bom, vou voltar lá em 2007, foi quando eu estava começando praticamente minha trajetória e foram longos percursos, trabalhar com família não é fácil, tive alguns dissabores aí, mas que me engrandeceram como um profissional, mas deixar um recado aí para o meu eu de 2007 que vai colocar para ele ali o que é que viria pela frente, que era para ter um pouquinho de paciência e de resiliência que o conhecimento estava sendo construído. Legal, então disca aí, 2007. Espera um pouco. Gente, essa ligação vai ser profunda. 2007, hein? Mandando um recado. Tá chamando? Tá chamando. Boa, vai lá, pode mandar o recado aí. André, você está começando agora a vida profissional, você vai ter muita coisa para sofrer, para trilhar, para criar sua casca do dia a dia, mas faz parte, tenha um pouco de paciência, resiliência, desenvolva bem isso, eh, pregue o conhecimento, desenvolva seu conhecimento, estude bastante, se torne o melhor que você possa ser no que você está se predispondo a fazer e a colheita virá. Você vai plantar bons frutos, você vai conseguir colher bons frutos, você vai ter um plantio saudável, você vai conseguir os seus objetivos, mas foque no aprendizado. Algumas ocorrências do dia a dia aí vão acontecer dentro do trabalho, dentro de família, mas faz parte. Tenha sabedoria para poder passar por cima disso e seguir caminhando sem pisar na cabeça de ninguém e fazendo sua história. Caramba, ok. Uou, que massa, hein, meu? Gostou desse momento? Muito bom, Bom, né, cara? nostálgico. Nostálgico e nada melhor do que a gente voltar e mandar aquele recado e também mandar aquele recado para o futuro. Cara, eu tô muito feliz de receber você aqui no nosso Conexão Combicast. Pô, seria fantástico levar a Kombi para Sergipe, para Bahia, quem sabe, deixar essa Kombi lá dentro da tua fábrica lá, pra gente gravar uns podcasts dentro da indústria, conhecer a história dos colaboradores, conhecer a história de alguns principais clientes que você tem lá. Será muito bem-vindo. Cara, será um Pode se prazer. organizar aí que tem bastante história lá. Encher o tanque da Combosa e ir pra lá, gente.
André, é o seguinte, então chegamos ao final do nosso podcast. Imagine que no mundo são 8 bilhões de pessoas. E você vai ter a oportunidade de mandar uma mensagem de 1 minuto, e essa mensagem vai ser traduzida. Então, quem estiver nos Estados Unidos vai ser traduzido e assim por diante. Vai em vários canais de comunicação, a tua mensagem, cara. Vai pelos podcasts, rádio, televisão, outdoor, enfim. Em 1 minuto, cara, que mensagem você gostaria de passar aí para 8 bilhões de pessoas? Olhando aqui nessa câmera. Bom, eu tenho uma palavra que eu levo comigo que às vezes sou até radical demais, que é a empatia. Eu não É difícil eu tomar uma ação, tomar uma atitude sem pensar no que isso vai afetar no outro. Eu acho que o mundo realmente a gente precisa um pouco mais de empatia. A gente precisa se preocupar com o próximo, pensar no próximo. Não é só a gente fazer o que vem da nossa cabeça, por impulso. A empatia é uma palavra que eu levo no dia a dia, como eu falei, às vezes até radical demais, então eu deixo às vezes de pensar em mim mesmo para pensar no outro. Coisas simples, coisas do dia a dia mesmo, mas a empatia, ela com certeza resolveria muitos problemas que a gente tem hoje no mundo todo. Não estou falando de empresa, não estou falando de negócio, não estou falando de coisas materiais, mas seja problema de segurança pública, seja problema de saúde, seja problema de fome, seja uma briga familiar, seja um problema com o vizinho, a empatia eu acho que é uma palavra que eu carrego comigo e eu acho que faz muito sentido na vida, porque a gente precisa de fato pensar no próximo, pensar se a gente chega atrasado para um compromisso, o quanto que eu não estou atrapalhando a vida daquele a outra pessoa que está ali me aguardando. Então foram situações que foram me moldando como profissional, como pessoa e que eu carrego comigo e a gente precisa ter empatia. A empatia, ela consegue movimentar muito e consegue resolver muito problema do que a gente tem no mundo. Caramba, gente. Gente, você que tá ouvindo esse podcast aí, ficou até o final? Você ficou até o final, né? Ah, ficou? Olha que mensagem que o André deixou aqui pra gente, empatia. E realmente precisamos ter empatia. Esse mundo tá muito louco, a galera tá uma velocidade que sai atropelando todo mundo. E às vezes a gente precisa não parar, mas pausar um pouco e ter empatia com o próximo. E entender que cada um tem o seu momento. Cara, que massa! Como que as pessoas fazem para encontrar você nas redes sociais, André? Vamos lá, eu tô no Instagram, André Cardoso com 2 E, número 5, André Cardoso 5. Pode ser que esse arroba mude aí nos próximos dias, mas dá para me encontrar. No LinkedIn eu tô lá também, André Luiz Andrade Cardoso. E no perfil da empresa, arroba Tintas Lucrilar, que tem muito conteúdo lá para a gente compartilhar e de trazer de novidades aí desse mercado, somente dos sistemas de pintura, pintura imobiliária de um modo geral, e também patologias de obra, problemas de obra, gestão, um pouco do que a gente vem trazendo aí, construindo nessas redes. Legal. Qual que é o Instagram de novo da empresa? Arroba Tintas Lucrilar, tudo junto, Lucrilar, Tintas Lucrilar. Legal. E o pessoal da região do Nordeste ali, quiser entrar em contato, quiser mandar um WhatsApp, tem algum telefone que você quer deixar para o pessoal falar, ó, poxa, olha só, olha lá o cara que a gente compra tinta, meu. Ô, André, no podcast, pô, eu quero comprar mais tinta. Aí na região que você atende, qual que é o telefone? Pode mandar uma mensagem lá para a empresa, a gente tem um canal do WhatsApp, uma central, é o DDD 79-3254-8058. Tintas Lucrilar, 79-3254-8058. Telefone fixo e WhatsApp, pode dar um alô aí que a gente vai ter o prazer de atender. Legal. E, gente, vai ficar tudo isso na descrição do nosso conteúdo aqui, tá? Lá no canal do YouTube, no Spotify. Então, se você não deu para pegar a caneta nem o papel, calma, calma. Assiste o podcast, depois você vai lá na descrição lá do Spotify ou no canal do YouTube, vai estar os links que nós vamos deixar também da empresa aqui do André, para você entrar em contato com ele, para você resolver
esse problema que você está enfrentando, né, meu amigo? Porque ninguém merece, né? E deixar o teu imóvel, o teu empreendimento muito mais bonito, aconchegante e protegido, né, gente? Então, você tem que contratar aí os serviços dele aí, com certeza. Cara, que demais, meu. Que massa. Espero que você tenha curtido esse momento aqui no podcast. Eu amei aqui, eu tive uma aula aqui, eu tive uma aula, já vou chegar no meu pai lá e já dar umas dicas para ele. Eh, Foi muito bom gravar o podcast, espero que você, curta mais esse momento aqui da feira, né, e que você retorne aí, com toda a família aí. Vai para Bahia ou para Vou Sergipe? pra Bahia. Vou pra Bahia hoje, amanhã cedo eu pego o carro e vai pra Sergipe. Aí eu vou lá pra fábrica. Legal. Tá de carro? Tá de Não, tô de avião, aí vou pra Salvador e aí amanhã cedo eu viajo, de novo. Legal. Gente, é isso aí. Esse é o nosso Conexão com o Bicast. Dá aquele like, dá aquele like. Também compartilha, nos grupos de WhatsApp. Mas é o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Escreve assim, ó: "Lembrei de você, assista esse conteúdo". Sabe aquele colega seu que está com problema em casa, com a tinta? Sabe aquele cara empreendedor que precisa dar aquela chacoalhada? Sabe aquela pessoa que está meio perdida nas questões familiares, pessoais? Também. Então, manda mensagem e aí você já manda o link desse conteúdo. Muito obrigado. André, que Deus te abençoe. Bom retorno aí pra você, viu, Valeu, meu cara? irmão. Bom Foi retorno um pra prazer te você. conhecer, Rogério. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Legal. Gente, um abraço aí. Fica com Deus. Até mais.